Olá! Hoje o Cidadania Mulher vai falar sobre violência contra mulheres. Apesar da legislação em vigor, como a Lei Maria da Penha e a que aumenta as penas para assassinatos de mulheres por questões de gênero, a Lei do Feminicídio, o Brasil ainda apresenta números alarmantes. Uma mulher a cada 2 horas perde a vida. O Brasil é o 7º país mais violento quando se trata de mulheres. Para falar sobre casos de violência doméstica, nós convidamos a juíza Regiane Suxberger, que escreveu um livro contando o que viu nos últimos anos, atuando em uma das varas especializadas em violência doméstica do Distrito Federal. Olá, doutora. Obrigada por participar do programa. Obrigada, bem-vinda ao Cidadania Mulher. Eu que agradeço. Esse é o livro que a senhora lançou esse mês, né? É um livro chamado Invisíveis Marias, Histórias Além de 4 Paredes. Doutora, por que lançar um livro contando relatos, até muitas vezes chocantes? Eu dei uma lida no livro, são relatos realmente muito chocantes. Ao longo desses 6 anos na vara, muita coisa a senhora assistiu e viu, e por que relatar aqui? Então, o que a gente observa? Que a Lei Maria da Penha, a violência doméstica ainda é muito banalizada, muito minimizada pela sociedade. E isso se deve a uma cultura patriarcal e machista que a gente ainda vive. E a ideia foi exatamente falar do que a gente, no nosso dia a dia, o que a gente acaba observando e dar voz a essas mulheres, ou seja, tornar visíveis essas tantas Marias que sofrem a violência. A ideia é que outras mulheres possam ler o livro e as que sofrem violência se reconheçam em alguma dessas histórias e que isso sirva para encorajar uma denúncia. Pois é com a entrada desse procedimento, dessa mulher indo ao sistema de justiça, que a gente consegue iniciar a quebra do ciclo de violência. Mas, principalmente, divulgar o que a gente observa, que são casos graves que a gente vê todos os dias e, infelizmente, isso ainda é muito minimizado na nossa sociedade. Infelizmente, essa violência ela começa gradualmente, né? E muitas vezes as pessoas ainda não observam no início, as mulheres não observam, não conseguem identificar que essa violência ela começa de forma na violência psicológica, patrimonial. Para ser uma violência doméstica, não necessariamente tem que ter agressão, não é, juiz? Isso. Eu sempre falo, né, que a violência doméstica ela não começa com a agressão física, porque se ela começasse com um tapa no rosto, com um murro, as mulheres elas identificariam e sairiam mais rápido dessa violência. Ela acontece de forma muito velada. O que a gente observa, primeiro, a mulher ela toma aquele comportamento do homem como um cuidado exacerbado, como ciúmes, como demonstração do grande amor que ele sente por ela, até chegar em situações, até chegar à situação de violência física. Mas a lei ela protege 5 tipos de violência: a violência psicológica, moral, a patrimonial, a física e a sexual. E eu sempre vejo que o que é mais difícil das mulheres se reconhecer em situação de violência é quando elas sofrem a violência física e a violência moral e a violência psicológica. E com relação a isso, você até deu uma entrevista contando que a sua própria mãe, quando jovem, disse que, depois que leu o livro, alguns relatos, ela falou: nossa, eu me identifiquei com um desses casos, eu não sabia que eu já tinha sofrido um tipo de violência, porque nem ela mesma identificou, né? Então está muito subjetivo, está muito infiltrado ali no dia a dia das mulheres. Sim, porque a violência psicológica ela é uma violência invisível. E demonstrar tudo aquilo que é difícil demonstrar, que apenas te incomoda no seu psique, no seu comportamento como mulher no dia a dia, é muito mais complicado você se aperceber numa situação de violência. Então, essa é a dificuldade que existe, não só para a mulher se perceber em situação de violência, mas também até mesmo para quem trabalha com violência. Muitas vezes eu escuto relatos de mulheres que falam que chegaram até a delegacia e não conseguiram registrar uma ocorrência porque o que elas contaram não foi tido como violência.
Então, foi preciso esperar chegar uma agressão física para o processo chegar até nós, até o judiciário. E até mesmo, quando chega no judiciário, muitas vezes a gente descobre como é difícil para outros operadores do direito, o Ministério Público, o próprio advogado e até mesmo o juiz reconhecer aquela situação como violência. Ou seja, tem que ter uma preparação de toda essa rede, né, de que recebe essa mulher, né, desde a escuta na delegacia até o preparo do juiz, dos magistrados, para tratar desse tema de uma forma mais global, assim, né, psicológica, em todos os aspectos. Sim, eu sempre defendo a formação continuada para quem trabalha com essas questões de gênero. É necessário que a gente saiba escutar e entender essa mulher, saber por que ela permaneceu naquele ciclo de violência, por que só agora ela resolveu denunciar. E, principalmente, eu preciso saber do histórico de violência dela. Essa escuta especializada, ela é necessária para quem trabalha com gênero. E, repito, é necessária uma formação continuada dos operadores do direito. E aí engloba todo mundo que trabalha no sistema de justiça. Desde aquele agente de polícia que atende no balcão da delegacia, até a segunda instância, a última instância, que vai reformar, vai rever aquela decisão que foi prolatada em primeiro grau. Doutora, a maioria dos casos que a senhora recebe lá na vara, em São Sebastião, no Distrito Federal, são de companheiros e ex-companheiros que agrediram? A maioria são companheiros e ex-companheiros? A gente observa que realmente o número de violência que acontece em relação à relação íntima que eles tiveram, né? E isso engloba ao companheiro, ao ex-companheiro, é sempre um número expressivo, mas também temos bastante casos que dizem respeito ao âmbito familiar, que acontece entre mãe e filha, entre pai e filha, entre os ascendentes, né, e a mulher. E também existem algumas situações de âmbito doméstico mesmo, que é aquela da empregada doméstica, que a gente acaba não falando muito, mas a empregada doméstica que sofre a violência no seu ambiente de trabalho, ela tem a proteção da Lei Maria da Penha. Interessante. A gente tem um infográfico com uma pesquisa que o Data Senado fez em 2017, que mostra a evolução aí. Você sofreu violência doméstica ou familiar provocada por um homem? Em 2005, 17% afirmaram que sim. Em 2017, 29%. E aí depois a gente vem com uma outra pesquisa, mais agora qualitativa, que mostra assim, se essas mulheres chegaram a registrar a queixa, né? Em 2013, 15%, já em 2017, 27%. O que os operadores, as autoridades que foram entrevistadas colocaram? Que não efetivamente a violência aumentou, ela pode ter estagnado, mas o que aumentou foi o número de ocorrências. A senhora concorda com isso? Eu observo que hoje as mulheres e os homens também, eles estão mais bem informados sobre a Lei Maria da Penha, sobre as consequências, os meios de proteção. Então, assim, eu acredito que sim, que hoje existe um número maior de denúncias em razão de toda essa informação que acaba permeando a sociedade. Infelizmente, a gente não tem como dimensionar se o número de denúncias aumentou ou se o número de violência aumentou, porque os dados eles são muito precários e referentes anterior à vigência da Lei Maria da Penha, né? A lei que entrou em vigor em 2006. Os dados que existem, eles são bem precários, então a gente não tem como dimensionar isso. Mas o que a gente observa é sim que as mulheres estão mais bem informadas, elas estão atrás dos seus direitos e é um alento saber que estão contando com o Poder Judiciário para poder se socorrer em busca dessa quebra desse ciclo de violência. Apesar disso, mais de 14 mil mulheres registraram aí algum tipo de violência doméstica no Distrito Federal no ano passado. Os casos ainda são elevados. Aqui a senhora acha que, por que as mulheres não denunciam ainda? Quais são os entraves dessa questão? Questão financeira, psicológica? O que faz a mulher, muitas vezes, não ter coragem de denunciar? Eu observo que a mulher, quando ela chega no judiciário, ela chega muito sozinha. O que acontece? Quando ela resolve denunciar
geralmente não é a primeira vez que aquilo acontece. Raríssimas vezes eu me deparei com situações em que a mulher sofreu a violência e já denunciou. O que acontece? Como a gente colocou no início, muitas vezes ela vive esse ciclo de violência, ela não se percebe. E quando ela nota que se encontra numa situação de violência, ela conta muitas vezes com o apoio da família. Só que o ciclo da violência, ele consiste na tensão, violência e depois lua de mel. E geralmente nesse local da lua de mel é quando elas retomam o relacionamento. Para as pessoas que estão em volta, a rede que a gente fala dessas mulheres, que é a família, os amigos, muitas vezes ela é incompreendida, não se entende. É porque quando ela retorna, o marido volta a ficar amoroso, pede desculpa, e aí ela volta com aquela esperança de que o relacionamento vai melhorar, né? Sim, e nós mulheres, nós fomos criadas para ser cuidadoras. Então, desde criança, a gente cuida do irmão mais novo, quando a gente cresce, a gente cuida do marido, cuida dos filhos, depois cuida dos pais, quando estão velhos. Basta a gente observar os cursos de cuidados, né, onde a grande maioria é mulher, que eu digo é o serviço social, enfermagem, fisioterapia. Por quê? Porque é cultural nosso. Nós estarmos preparadas para esse papel de cuidadora é nosso. Então, ela se vê naquela situação que ela se sente responsável também, culpada por destruir, vamos dizer, aquela família, porque a partir do momento que ela entra, ela denuncia, que ela entra no sistema de justiça, ela vai estar destruindo a família, porque ela vai estar denunciando aquele homem, que muitas vezes é um bom provedor, e isso tudo, o que acontece? Tudo isso são fatores impeditivos. Então, a culpa, a necessidade de proteção ao homem, ela se sente responsável por cuidar, ela acha que ela vai conseguir a mudança daquele homem. Então, não só, sem falar nas questões financeiras, a questão da própria, o desamparo da rede familiar, dos amigos. As pessoas se cansam de intervir naquele relacionamento. Então, quando ela chega muito só, ela não tem mais ninguém. Então, isso tudo dificulta essa notificação. E a gente observa que existem outras pesquisas que falam que dentre 3 brasileiras, uma já sofreu ou sofre violência doméstica. Então, esses dados, quando a gente se depara com os dados, a gente tem que contar com as subnotificações, que são exatamente aqueles casos que não são levados à justiça. Que a mulher, inclusive, pode até sair do relacionamento, partir para outro relacionamento, e isso não chegou no sistema de justiça. O que a gente observa, então, é esse desamparo que existe, não só das questões econômicas, mas familiar também. Um ponto que eu sempre coloco em relação aos filhos. Os filhos, quando são crianças, eles observam a mãe ser agredida, sofrer a violência, e quando eles crescem, eles perguntam para ela: mas por que você denunciou o nosso pai? Não precisava disso tudo. Quando o Estado ele intervém na propriedade privada, na instituição família, existe sempre essa queixa. Mas por quê? Isso é caso para a gente resolver dentro de casa, apesar dele ter visto a mãe crescer naquele ambiente de violência. Acaba gerando uma culpa e mostra a naturalização dessa violência, né? O filho acha que aquilo não foi tão sério a ponto de ter que denunciar o pai para a polícia, alguma coisa assim. E o que é mais preocupante é que os filhos, eles são vítimas secundárias. Eu digo, o menino que cresce num ambiente de violência, ele provavelmente vai ser um agressor. E a menina que cresce também nesse ambiente de violência, provavelmente vai ser uma vítima de violência. E é nesse ponto que a gente pode entrar na questão do grupo de homens, né? Que inclusive na vara que a senhora trabalha tem essa questão de um grupo, um tratamento para homens agressores. Isso, inclusive, foi colocado aqui pela Procuradora da Mulher no Senado, a senadora Vanessa Graziotin, como uma forma de fiscalizar. Eles querem fiscalizar isso. Como é que o país, o Estado, está tratando desses agressores? Porque não adianta cuidar das mulheres também e o agressor continuar, porque ele vai agredir uma mulher, se separa, pode agredir outra, pode agredir a filha, né? Como é que é esse tratamento dos homens? O processo criminal, só ele, simplesmente, ele não rompe esse ciclo de violência. Isso não significa que ele não possa ser aplicado, pelo contrário, a gente tem que entender, tem que se conscientizar que violência doméstica é crime e, além do acolhimento à vítima, a gente tem que ter a responsabilização desse agressor. Só que,
eu preciso de equipes multidisciplinares trabalhando comigo como magistrada para eu poder iniciar essa quebra desse ciclo de violência. Uma coisa que é bem importante a gente salientar é que quando existe o processo criminal, na grande maioria a violência ela cessa. É muito comum eu ouvir isso. Não, ele está ótimo agora porque depois que eu denunciei, depois que tem o processo, ele está muito melhor, ele melhorou. Porque ele tem medo das consequências. Mas eu não posso trabalhar só com o medo dessas consequências. Eu vou ter uma sentença absolutória ou condenatória, mas eu tenho que ter uma sentença. Eu não posso trabalhar com acordos, com transações, com suspensões em violência doméstica, até porque a lei ela já veio fazendo essa previsão, essa proibição dessas benesses. E isso tudo é por quê? Porque isso são conquistas feministas durante a elaboração dessa lei, que a gente não pode deixar de desconsiderar. Só que, quando eu trabalho com o processo criminal, eu consigo também trabalhar com essas equipes multidisciplinares nesse trabalho com o homem. Então, por exemplo, dando um exemplo do meu juizado, eu comecei esse trabalho quando eu era juíza de violência doméstica na cidade de Sobradinho. Depois, quando eu pedi remoção para São Sebastião, a gente conseguiu manter o trabalho, que é um convênio que eu fiz com a UDF, com o curso de psicologia. E lá eles fazem um atendimento tanto do homem quanto da mulher. A partir do momento em que esse homem, eu dou a medida protetiva, por exemplo, ele já é encaminhado para as psicólogas do meu tribunal. Com 5 dias no máximo, esse homem e essa mulher são atendidos separadamente pelos psicólogos do tribunal para poder explicar a situação, para verificar o que existe de necessidade, tanto dessa mulher quanto desse homem, e em seguida eles são encaminhados para o grupo, para os grupos reflexivos que são feitos pela UDF, que é o quê? Esse grupo ele vai tratar do quê? Desse reconhecimento do homem, primeiro, que isso que ele cometeu é um crime, que é uma violência, que hoje é proibido por lei, e tentar verificar por que ele age dessa maneira, tentar encontrar a causa para poder trabalhar com ele. Além do grupo, se as psicólogas entenderem que existe a necessidade do tratamento psicoterápico, eles são encaminhados, que é o quê? É o tratamento individualizado com os psicólogos. Entrevista que eu fiz com a juíza de Taguatinga, ela colocou que muitos chegam a esse grupo na primeira sessão e falam: mas eu não cometi nenhum crime, eu não sou bandido, eu não roubo, eu não matei ninguém, ela é minha mulher, eu faço o que eu quiser. Então, eles ainda não têm noção também. Eles acham que aquilo, a mulher é um objeto de poder deles e que eles podem fazer o que bem querem. Essa é a ideia, né? Muitas vezes a senhora também já identificou isso na fala desses agressores? Sempre. E isso é, como eu coloquei no começo, é cultural. É de uma sociedade que a gente vive, uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal. Eu dou sempre como exemplo a reforma do Código Civil que aconteceu em 2002. Até 2002, a mulher casada era relativamente incapaz. Nós éramos comparadas aos índios, aos adolescentes de entre 16 e 18 anos. O Código Penal, em 2005, também teve uma reforma que ele tirou de um dos tipos penais a figura da mulher honesta. O que é a mulher honesta? Era aquela mulher que merecia proteção do Estado em algumas situações, em alguns crimes. Então, assim, é tudo muito recente. O direito ele acabou chancelando essa situação da mulher. Então, é muito comum a gente ouvir isso. A mulher, ela é propriedade do homem, foi propriedade do homem até pouco tempo e ainda continua sendo em alguns lares. Outro exemplo que a gente observa muito é, por exemplo, o imóvel. A mulher, muitas vezes, ela pode até ganhar mais do que o homem, ela contribui muito mais para o homem, para a família, dentro de casa, mas o homem é ainda tido como provedor. Tanto que os imóveis, eles são no nome do homem. A grande maioria, se você for observar, a grande maioria dos homens, dos imóveis são registrados no nome dos homens. E isso dificulta, porque na hora de uma separação, é a primeira coisa que ele fala: não, a casa é minha, quem tem que sair aqui é você. E quando elas pedem, por exemplo, o afastamento do lar pela violência, o primeiro argumento que eles vêm utilizando: não, ela que tem que sair, a casa é minha. E aí então, assim, e isso se deve ao quê? A isso tudo, a essa cultura que a gente teve e que a gente ainda tem,
que foi chancelado pelo direito. O Código Civil, que foi reformado em 2002, ele falava claramente, quem era o administrador, quem era o chefe da família era o homem. Então, ele era o responsável, inclusive, por determinar o local de moradia da mulher. Se a mulher deveria morar em Brasília, se deveria mudar para outra cidade. Então, isso tudo é muito presente ainda, porque é muito recente na nossa legislação. O Senado aprovou esse mês uma mudança, inclusive, no ambiente virtual com relação à vingança pornográfica. É uma outra questão que a gente vê muito ultimamente nos processos de violência. O homem, muitas vezes, para ameaçar a mulher ou para deixá-la frágil psicologicamente, filma a mulher e muitas vezes cenas de nudez ou cenas íntimas dela e depois, por vingança, acaba espalhando isso pela internet. Isso se tornou crime por uma proposta aqui do Senado, né? Segundo uma votação no Senado que ainda vai para a Câmara dos Deputados. Mas o que a gente queria saber é, nos processos que a senhora analisa, também tem isso muito presente, essa questão do crime virtual? Sim, a gente tem observado principalmente entre os jovens, entre os adolescentes, em que as filmagens agora, principalmente com a facilidade do celular, né, são feitas reiteradamente e isso depois, com o fim do relacionamento, isso é colocado nas redes sociais. Eu tive um caso em que a situação foi colocado, as cenas de nudez, elas foram parar numa página de pornografia e bastava você colocar o nome da menina e já automaticamente já se dirigir para aquela página. E isso, o prejuízo que tem para a mulher é imensurável. Por mais que seja retirado isso, que seja proibida a circulação, depois que isso se pulverizou, é muito difícil a gente conseguir esse retrocesso, conseguir apagar todas essas imagens. E o prejuízo que tem para a mulher não tem dimensão, porque assim, ela sofre, a gente tem visto em algumas situações, eu não me deparei com nenhuma situação em Brasília, mas em outros estados da federação, de que meninas acabaram cometendo suicídio em razão de situações como essas. Doutora, voltando ao livro, para a gente concluir, queria que a senhora relatasse algum caso que marcou mais e que de repente está no livro, para contar um pouquinho da história de uma dessas mulheres. Existem todas essas histórias que eu acabei colocando, são histórias que realmente elas chocaram a todos que vivenciaram dentro da sala de audiência. E não são histórias isoladas para dizer assim, isso aconteceu, não. Essa é a nossa rotina, é o que a gente observa no nosso dia a dia, são histórias como essas que realmente chocam. Você ouve, você fala assim, é inacreditável que isso aconteça dentro de casa, porque são histórias de muita violência. E eu tive uma situação, inclusive a primeira história que eu narro no livro, e ela tem continuidade numa segunda história, que foi de um homem que ele matou a mulher na frente dos 3 filhos, porque ela comprou uma televisão e ele achava que o dinheiro ela só revertia o dinheiro para as crianças e não pensava nele. Ele queria uma motocicleta e aí ela comprou essa televisão e isso foi o motivo dele cometer esse homicídio na frente das crianças, ainda bastante pequenas. A filha mais velha, ela serviu como testemunha no processo criminal, ele foi preso, ele passou anos preso e ele passou, o tempo que ele ficou preso, ele ficou arquitetando uma vingança, principalmente em relação à filha mais velha, que foi a principal testemunha no processo que o condenou. E quando ele saiu, ele passou a perseguir, a aterrorizar esses 3 filhos que tinham horror, morriam de medo dele, e ele começou a aterrorizar principalmente a filha mais velha, que a ideia dele a intenção que ele colocava era que primeiro ele a estupraria e em seguida ele a mataria. Como punição,
ao testemunho que ela deu no processo criminal do Tribunal do Júri. E isso a gente conseguiu depois dar um desfecho. Infelizmente, essas crianças saíram do Distrito Federal porque eles não se sentiam tranquilos, apesar dele ter retornado ao presídio, ter sido preso novamente em razão dessa situação, dessas ameaças, mas eles deixaram o Distrito Federal. E foi uma situação que muito nos chocou, porque eram adolescentes, a mais velha já era maior de idade, mas muito jovem, e que não tinham ninguém. A única pessoa que eles tinham era a mãe, que eles perderam. A família dele acabou ficando ao lado dele, do agressor. E são 3 pessoas, 3 jovens que hoje estão sozinhos no mundo em razão da agressão de um pai, que era a pessoa que deveria proteger e amparar. Triste e chocante, né? Que esses relatos sirvam então para impactar a população e evitar casos como esses, né? Doutora, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por vir ao Cidadania Mulher. Eu que agradeço. Para rever nossos programas ou compartilhar o link, acesse nossa página senado.leg.br/TV ou o canal no YouTube, youtube.com/tvsenado. Mande sugestões e críticas pelo WhatsApp 61 9966 1616 ou pelo Alô Senado no 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Cidadania Mulher.